Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre mobilidade urbana e para isso convidamos Lincoln Paiva, que é ambientalista e especialista em mobilidade urbana, além de ser sócio-diretor do escritório de consultoria em mobilidade urbana Green Mobility. Obrigado por aceitar o nosso convite, Lincoln. Obrigado eu que agradeço. Lincoln, esse é um tema assim muito apaixonante, né? Mas para a gente esclarecer as pessoas que nos assistem, o que nós podemos entender por mobilidade urbana? Olha, mobilidade urbana, ela trata, é um conceito que trata de como nós circulamos na cidade. E quando a gente coloca aí a dimensão ambiental, é como nós circulamos nessa cidade, né, onde nós precisamos fazer os nossos afazeres do dia a dia, trabalhar, estudar, mas de forma sustentável, né, olhando para o triple bottom line, né, social, econômico e ambiental. Perfeito. E Lincoln, agora que nós já esclarecemos o que seja mobilidade urbana, né, uma pergunta um pouco provocativa. Se tivesse que dar uma nota para a mobilidade urbana da cidade de São Paulo, que se eu não me engano é a quarta maior do mundo, que nota seria essa? Seria uma nota não muito boa, né? Eu acho que todas as cidades brasileiras têm esse problema, né? Então, olha, só para não fugir da tua pergunta, eu daria aí nota 3. Nota 3? De 0 a 10, nota 3. Estamos tão ruins assim, Lincoln? Mais do que a gente imagina. E por quê? Porque, eu vou voltar um pouquinho, nós dentro do Instituto e dentro da nossa consultoria, nós viajamos muitas cidades. Né? Acho que em torno de 100 cidades aí, na Ásia, nos Estados Unidos. E a gente identificou 2 tipos de planejamento de cidades. E o planejamento da cidade está muito... ela tem muito a ver com a questão da mobilidade. Depende de como as cidades são planejadas, são organizadas, seus territórios, você vai ter uma mobilidade de uma forma. Dá para interferir isso através da mobilidade? Dá. A questão é que muitas cidades, sobretudo as cidades de países em desenvolvimento, têm optado por uma mobilidade onde você é fim, né? onde se pensa em mobilidade como fim. O que é pensar em mobilidade como fim? Transportar pessoas de um ponto a outro, né? Sem se preocupar com que a mobilidade é um meio, né? Ela precisa ser um meio de levar desenvolvimento social. Porque, por incrível que pareça, né, a mobilidade, quando ela é boa, né, quando ela desenvolve o local, as pessoas precisam menos de deslocamento. Perfeito, né? Nem todo mundo vai conseguir ir para todo mundo ao mesmo tempo para os grandes centros. Né? É preciso fazer com que as pessoas precisem menos de mobilidade possível. Não é impedir que as pessoas se movimentem, mas ter necessidade de fazer... ir para o trabalho em menos de 10 minutos, 20 minutos, ir de bicicleta, andando a pé. Nem todos precisem utilizar o automóvel. Claro, a mobilidade, pelo que eu entendi, ela está muito assim ligada à questão do plano diretor, o zonamento da cidade, né? Onde imagino que a melhor mobilidade é aquela em que você está próximo do que você quer, numa distância bem rápida, né? Mais ou menos isso, né, Lincoln? Claro, totalmente, é isso. Eu vou pedir licença para chamar a nossa vinheta, que é o Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade que certifica as melhores práticas de sustentabilidade do país. Vamos assistir. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Lincoln, esse é um programa de utilidade pública, a gente tem alguns quadros que levam muito conteúdo para quem está nos assistindo e um deles chama-se Minuto Cidadão, sempre com dicas bem interessantes para o cidadão, porque cidadania também faz parte da sustentabilidade. Vamos assistir. Olá, você sabe quem fiscaliza as contas públicas? As contas públicas são fiscalizadas pelo chamado controle externo e fazem parte tribunais de contas do município, quando é o caso,
Tribunais de Contas dos Estados, são esses dois órgãos que são responsáveis pela fiscalização de contas de prefeito, e Tribunais de Contas da União, que fiscaliza os recursos federais concedidos pela União. Também fazem parte do controle externo a Casa Legislativa de cada poder. No caso da União, o Congresso Nacional; no caso dos Estados, a Assembleia Legislativa; e no caso do município, a Câmara dos Vereadores. Você, cidadão, também pode fiscalizar as contas públicas. Como? Conhecendo um pouco melhor sobre as informações do seu município e solicitando as informações ao poder público. Toda a informação é pública e você pode consultar e cobrar dos gestores públicos melhoria na qualidade do serviço público. É o Minuto Cidadão, levando informação até você. Lincoln, voltando aqui à nossa conversa, em 2011, o Instituto Mobilize Brasil fez uma pesquisa sobre mobilidade urbana. E, incrivelmente, isso aconteceu em 9 capitais. Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar e São Paulo ficou em último lugar. Então, a questão que eu faço é, o que distanciou tanto uma metrópole da outra? Bom, quero mandar um abraço para o Rick, lá do Instituto Mobilize. Bom, toda a cidade tem os seus problemas, né? O que é importante é entender como é que foi feita essa pesquisa, para entender. Aparentemente, eu não vejo nada errado, né? São Paulo realmente tem muitos problemas pela dimensão que ela é, né? É uma cidade muito grande, 11 milhões de habitantes, com outros problemas, né? E o Rio enfrenta outro tipo de problema. Correto. Então, vai depender muito do que comparou, porque ela pode ter ficado em 10º, né? Mas poderia ter ficado em 100º ou poderia ficar em... Porque para o cidadão comum, que usa a mobilidade da cidade, não é tangível tanta diferença, né? Talvez tenha sido os critérios, por isso que eu perguntei se tem algum critério que foi decisivo para deixar o Rio de Janeiro em primeiro lugar e São Paulo em 9º lugar. Respondendo a tua pergunta, eu acho que foi o uso de bicicletas, né? Porque o Rio de Janeiro, ele é, se eu não me engano, a 4ª cidade, acho que toda a América Latina, que tem o maior número de bicicletas, porque o Rio é plano, né? Se você tirar os morros, a cidade ela é plana. Então tem muita gente andando de bicicleta, tem uma orla que é bonita para andar. Então eu acredito que o uso da bicicleta tem influenciado bastante dentro dos critérios, né? Para essa decisão. Sem dúvida. Então até a topografia facilita, né? Tem muita planície, né? Isso também estimula, né? O contato com a natureza e tudo mais. Essa pesquisa foi realizada em 2011, nós já estamos em 2013, já tem quase 2 anos aí. Depois dessa pesquisa, houve alguns outros estudos? Houve alguma mudança significativa de cenários? Eu acho que houve, né? Nós, no começo de 2012, teve a presidenta Dilma, né? Ela sancionou uma lei, né? A Lei de Mobilidade Urbana, que estabelece uns critérios, as diretrizes para desenvolvimento de planos de mobilidade urbana nas cidades. E foi a primeira vez, né, que se colocou uma penalidade, né? Municípios acima de 20 mil habitantes, todos eles precisam desenvolver planos de mobilidade urbana, senão não recebem os recursos, né? Recursos públicos federais. Então, a partir daí, de 2012 para cá, as cidades estão pensando um pouco mais dentro dessa questão de mobilidade urbana. Isso é importante, as políticas públicas também interferem muito nesse sentido, né? Eu vou pedir licença para chamar uma vinheta que nós temos sobre as publicações, porque o Instituto Mais, ele é um instituto que tem por vocação compartilhar o conhecimento, né? E nós temos muitas publicações, e-books, livros, revistas, muitos deles são distribuídos gratuitamente nos eventos que realizamos, outros estão disponíveis para free download e outros ainda podem ser adquiridos no site que aparece aí na tela. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Continuando aqui com o Lincoln em estúdio, falando sobre mobilidade urbana.
eu vou chamar um quadro que chama-se Minuto Saúde. O Minuto Saúde traz dicas de bem-estar, de saúde, e que eu me lembro, acho que até já fez uma matéria sobre os hábitos da saúde, que incluía o uso da bicicleta. Além de fazer bem para a mobilidade urbana, faz para o coração, faz para a saúde também, né, Lincoln? Com certeza. Vamos ver a dica de hoje do nosso Minuto Saúde. E por falar em alimentação, eu estou aqui no Parque da Água Branca, na frente da AAO, Associação de Agricultores Orgânicos, onde todo sábado, domingos e terças-feiras eles têm uma feira de produtos orgânicos. Vamos lá conhecer um pouquinho? A gente era produtor convencional, a gente se interessou para a agricultura orgânica, justamente, em primeiro lugar, com a nossa saúde, porque a gente tinha esse contato direto, né, com os produtos que são venenosos, né? Depois nós partimos para a agricultura orgânica, também abrangeu tudo. Hoje tem alguns países que já nos levam daqui, no caso o Japão tem comprado bastante castanha, a França também, algumas pessoas da Alemanha e nos Estados Unidos também, algumas coisinhas pequenas já estão indo para lá também. Esses 5 anos que eu estou aqui, cada ano mais a gente sente uma diferença de 10% a 15% nas vendas. Então nós começamos a chegar a vender 20 quilos por dia, hoje já chegamos a chegar a quase 100, 120 quilos num dia só. Que seja um pouco mais caro, pessoal, no início, na hora que você vai comprar. Só que a longo prazo você tem uma qualidade de vida melhor e você vai acabar gastando menos dinheiro com remédio, com tudo. Voltamos em estúdio com o Lincoln Paiva, que é especialista em mobilidade urbana. Estamos falando sobre esse apaixonante tema hoje. Lincoln, em 2014, o Brasil vai sediar o evento global, que é a Copa do Mundo. São Paulo está cotado para ser a abertura da Copa do Mundo. Como que você vê a mobilidade urbana de São Paulo, em 2014, recebendo a Copa do Mundo? Olha, pelo que eu ouvi dizer lá na Secretaria de Transportes, parece que eles têm um plano, né? A gente não sabe muito bem que plano é esse, mas existe um plano para se levar as pessoas até lá. Mas eu acho que o maior problema não é nem levar as pessoas até a Copa do Mundo, porque são poucos jogos dentro da cidade, mas eu acho que o maior problema é o legado, né? Que legado de mobilidade urbana essa Copa vai deixar? Então, eu acho que a grande pergunta está aí. Tá certo, mas nós queremos muito que ela flua e que as coisas corram bem, né? Agora, um outro relatório, que é sobre metrópoles em números, do Observatório das Metrópoles, apontou que entre 2001 e 2011, duplicou o número de veículos, né, nas grandes capitais, em 12 capitais que foi pesquisado. E o de moto triplicou. Eu tenho até esse dado aqui, de 11,5 milhões, fomos para 20,5 milhões de veículos nessas 12 capitais. E de 4,5 milhões de motos para 13,8 milhões de motos, né? A pergunta é, o que pode ser feito para que a mobilidade nas grandes capitais melhore, já que o número de motos e veículos quadruplicou e triplicou na última década? Helena, olha, essa é uma boa pergunta. Porque, na verdade, né, o número de automóveis, o número de pessoas dentro da cidade, ela não é o mais importante não, por incrível que pareça. Porque se você pegar cidades como Alemanha, cidades como Stuttgart, Berlim, né, cidades alemãs, ou mesmo Amsterdã, que é uma cidade que tem um número de bicicletas muito grande, elas estão entre as maiores taxas de automóveis por pessoa. Praticamente, o número de automóveis por pessoa em Amsterdã, ela é compatível, são países desenvolvidos, ela é compatível com dados americanos, que é quase uma pessoa por automóvel. A questão é muito cultural,
e passa aí também pelo sistema de transportes públicos. Perfeito. Né? Então, é como fazer essas pessoas deixarem o carro. Todo mundo pode ter o seu carro bonitinho, e o carro não é o vilão da cidade, o vilão somos nós, mas para a gente deixar de ser o vilão, para optar o carro, porque hoje a gente é praticamente obrigado a usar o carro, porque não tem transporte público que atenda essa demanda, para poder fazer essa mudança, né? Para as pessoas poderem deixar o carro com segurança nas suas casas, irem para o trabalho, voltar, usar o carro no final de semana para ir viajar, como todos os países do mundo fazem. Então, a questão não está muito ligada E o carro tem que é uma coisa perigosa, viu? O sistema automotivo, né, no Brasil, ele tem uma participação muito grande na economia. Né? Então, você pega os combustíveis, você pega os automóveis tem quase 5 mil itens, cada parafusinho desse item emprega aí milhares de pessoas. Eles dizem, né, que é o automotivo, né, o ramo de atividade automotivo, ele alavanca, né? Alavanca outros setores, outros segmentos da economia. Ele tem uma cadeia enorme e tal. Então, a questão do automóvel é uma, mas a questão de como a gente está usando é outra. E o outro problema maior que nós temos dentro da cidade é o transporte público. Né? Eu acho que são alguns fatores, né, Lincoln? O transporte público que não tem a qualidade nem quantidade suficiente para atender a demanda, o próprio plano diretor de desenvolvimento da cidade, fazendo com que as pessoas não tenham necessidade de se moverem tanto para trabalhar, para estudar e tudo mais, né? E você falou uma coisa muito correta, o cultural, é cultural, a gente tem que aprender a mudar os nossos hábitos, né? Para dar que vivemos em sociedade, né? A minha atitude impacta a qualidade de vida do todo, né? Você vê que essa cultura do automóvel, né? Que, na verdade, além disso tudo que eu estou falando para você, a cultura do automóvel é aquela cultura do status, né? Porque a pessoa que tem um bom carro e tal também mostra um pouco que está melhorando de vida e tudo mais. Então, e os automóveis, os fabricantes, né? Eles pregam isso na televisão, né? As cidades andando com os carros, geralmente propaganda de automóvel, não tem nenhum outro carro, ele anda sozinho dentro da cidade. A mobilidade urbana é perfeita para ele. É perfeita, o pessoal chega já no restaurante, o pessoal abre porta, né? Então dependendo do carro, então as pessoas compram isso como um estilo de vida, né? Então tem essa questão também, né, de cultural que a gente acaba pegando aí sobretudo a cultura no modo de vida americano. Mas temos que repensar tudo, inclusive a maneira da gente se mover, né, da mobilidade. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Cultura de Sustentabilidade, que é sobre um projeto incentivado que o Instituto Mais tem, que faz a conexão da sustentabilidade com a arte. Para quem quer se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, Cultura de Sustentabilidade é o projeto. Vamos assistir. Estou aqui em estúdio conversando com Lincoln Paiva, que é especialista em mobilidade urbana. E Lincoln, eu vou chamar um quadro que nós temos chamado Virando do Avesso, que é um quadro de educação ambiental, que ensina as pessoas a transformar em um novo produto aquilo que seria descartado. Isso também é qualidade de vida, também é sustentabilidade, também é mudança cultural. Vamos assistir.
em estúdio falando com Lincoln, especialista em mobilidade urbana. Lincoln, uma das práticas adotadas para melhorar a mobilidade das grandes cidades é o pedágio em áreas centrais. Pelo que eu sei, o primeiro pedágio acho que foi em Singapura em 1975, já faz algumas décadas, né? Você acha que é uma boa prática? Poderíamos adotar essa prática aqui em São Paulo ou nas grandes metrópoles brasileiras? Olha, a questão do pedágio urbano, né, que lá fora, congestion charge, que na verdade quando a gente discute essa questão do pedágio urbano, se a gente discutir isso de forma deslocada do contexto, né, que contexto que o pedágio urbano está? Ele está dentro de um contexto que chama demanda de mobilidade, né, que é um estudo sobre as demandas de mobilidade que nós temos e como restringir o uso do carro. Entre essas ações, dessas atividades que se faz para restringir o uso do carro, existe o pedágio urbano. Agora, o pedágio urbano ele só pode ser aplicado se as pessoas têm opções para chegar no trabalho, opções para chegar na escola, porque ele só vai funcionar dessa forma, porque a pessoa precisa deixar em casa, mas ela precisa ter uma opção para chegar para o trabalho. Então, eu sou favorável ao pedágio urbano desde que tenha opções de sistema de transporte público, particularmente, para as pessoas chegarem onde elas querem. Lincoln, Medellín foi reconhecido pelo Wall Street como uma das cidades mais inovadoras do mundo, em parte pelo plano de mobilidade urbana que eles desenvolveram em 2008. E pelo que eu sei, ele planejava as demandas da cidade até 2030, fundamentado em 5 pilares estratégicos, que eu até tenho aqui, que é o transporte público, a estrada, o trânsito, o meio ambiente, desenvolvimento social e cultura cidadã. O que você achou desse plano? Poderíamos fazer benchmarking com esse plano? Não, totalmente. Eu já estive em Medellín por 4 vezes. Todas as vezes que eu vou lá para Medellín, eu me impressiono mais, né? Porque eles tiveram uma coisa muito interessante, que é tratar a mobilidade urbana como meio, né? Meio para desenvolvimento social. Então, todo o processo dos planos de mobilidade de Medellín, ele é voltado para a pessoa, né? E ele é voltado para o desenvolvimento social daquela região. Então, parece estranho, mas esse pensamento, ele faz com que desenvolva o espaço para as pessoas precisarem menos do transporte público, que é um transporte público de qualidade, bastante qualidade, muito integrado, muito avançado. E Medellín tem feito um trabalho excepcional e eles estão super abertos para passar. Mas, olha, eu tenho que dizer que as cidades colombianas, como um todo, eles estão muito avançadas. Cidade de Pereira, Bogotá, que começou com o Transmilênio há 10 anos atrás, Bucaramanga, que hoje, Bucaramanga é uma cidade próxima de Medellín, 100 quilômetros, mas tem os melhores indicadores sociais, né, um dos maiores indicadores sociais do mundo. Eles têm indicadores como cidades desenvolvidas, né? Então, assim, eles estão fazendo um trabalho sério lá. Lincoln, eu vou pedir licença para chamar uma vinheta sobre a FIBOPS, Feira e Congresso de Sustentabilidade. O melhor da sustentabilidade passa por aqui. Vamos assistir. A FIBOPS é uma iniciativa plural e agregadora que realiza um dos maiores intercâmbios de práticas e produtos sustentáveis. O Congresso reúne a massa crítica da sustentabilidade e a feira apresenta ao público as mais relevantes inovações, soluções e tendências futuras, além das atividades lúdicas culturais. A visitação é gratuita com acesso irrestrito a toda a programação da feira e do Congresso. Lincoln, você é presidente do Instituto Mobilidade Verde, Green Mobility. O que faz esse instituto? Fale um pouco para as pessoas que estão nos assistindo o que o instituto faz, como as pessoas podem conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Tá. Bom, a Green Mobility ela é uma consultoria, basicamente a gente trabalha com prefeitura. E o Instituto Mobilidade Verde já é um instituto sem fins lucrativos e a gente trabalha com a comunidade. O Instituto ele foi criado para fazer um trabalho de reflexão sobre como nós estamos nos deslocando e como nós podemos fazer isso de forma mais sustentável. Agora, a gente
mobilidade, mas porque são bibliotecas itinerantes, né, que andam pela cidade distribuindo livros, sobretudo para a população mais pobre, sem acesso à leitura. Mas ele também tem um lado cultural, né? Ele contribui aí para a leitura. Agora, um outro projeto que nós temos também para a população de baixa renda, que chama Pedal Social. Pedal Social é um empréstimo gratuito para pessoas em situação de rua e pessoal de baixa renda, empréstimo gratuito de bicicleta. Olha que interessante. Então, nós fizemos uma pesquisa ano passado e nós descobrimos que muita gente que fica ali na Praça da Sé e tal, muita gente não dormia em albergue, dormia no centro, porque tinham que andar 30 quilômetros para voltar para casa, porque moram em periferias e acabam ficando no centro, mas tem família, né? Não voltam para casa porque não tem dinheiro para voltar. Então, a gente começou a emprestar bicicleta para esse grupo, depois a gente descobriu que tinha um outro grupo de pessoas que estavam também em situação de rua, não conseguia trabalho porque morava longe do trabalho e não tinha dinheiro para o primeiro mês. Então, a gente acabou emprestando a bicicleta para esse grupo também. E tem um outro grupo que ganha, que é muita gente, né, quase 30% da população de São Paulo, que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, e que o transporte tem um peso muito grande, é quase 1/3 do salário. Então a gente está emprestando também bicicleta para esse grupo. Começamos com 5 bicicletas no ano passado, hoje no centro da cidade a gente tem 35, temos a demanda de mais de 100 bicicletas, a população pode participar doando bicicleta por programa. E hoje a gente tem, além do centro, a gente está fazendo uma experiência no bairro do Cambuci, a gente está trabalhando com cortiços, com as ocupações legais e também Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Qual a sua visão de futuro para a mobilidade urbana numa cidade como São Paulo? A cidade de São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes e a grande São Paulo já passou dos 20 milhões, né? Qual a sua visão de futuro para a mobilidade urbana de São Paulo? Olha, eu vou falar sobre isso, uma coisa bastante interessante. Ano passado, veio uma escola, o pessoal da escola Lumiar, que fica bem aqui próximo, e eram garotos meninas e meninos de 11 anos de idade, né? E eles foram lá no escritório nosso para saber e perguntar para a gente o que é mobilidade, o que o Instituto faz, o que a Green Mobility faz, né? E a gente ficou um pouco meio... Como falar para esse, né, grupo de jovens, então, o que nós fazemos, não que o trabalho seja complexo, claro, mas de que linguagem a gente estaria utilizando para isso lá. E a gente começou a falar, olha, como é que seus pais andam na cidade, né, o jeito estressante da vida que nós levamos. Aí uma menina de 11 anos, ela virou para mim e falou, tio, eu tenho um blog que eu falo sobre meio ambiente. Aí eu olhei para ela, qual que é o teu blog? E ela colocou, né, Meio Ambiente Nosso Amigo, blogspot.com. Eu peguei esse endereço e ela falou assim, eu escrevo sobre mobilidade urbana dentro do meu blog. Eu entrei no blog lá para ver o que era mobilidade, porque eu estava lá, igual um babaca falando, tentando explicar, né, um monte de coisa para eles lá. Quando eu entrei, né, no blog eu vi que estava escrito, né, que ela estava falando sobre o ônibus, por que utilizar o transporte público, porque ela gosta do transporte público, que reduz o trânsito, reduz as emissões de CO2 dentro da cidade. E se todas as pessoas fizessem igual a ela, o mundo seria diferente. E ela deixa um recado, né, para as pessoas, né, para os meninos os meninos da periferia que vê essa questão do automóvel como status, né, que na verdade não deveria ser e tal. Então se passa uma lição sobre mobilidade urbana, de futuro. E eu fiquei pensando, poxa, ela tem 11 anos, daqui 7 anos ela vai estar, né, no período de tirar carta, né, comprar um carro. E pelo que eu estou vendo, ela não vai mais fazer isso, né? E eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, eu fiquei um pouco triste, porque você vê que o futuro, né, a gente está formando pessoas diferentes, que vão pensar diferente. É que nós pensamos atrasados, né? As pessoas que estão, essas criançadas de 11 anos para cá, estão pensando de forma diferente da gente.
E aí, será que eu vou ter trabalho no futuro? Não, mas na realidade, então, você é um otimista em relação ao futuro e à mobilidade urbana. Sou totalmente otimista. Não, quando eu falo que eu vou ter trabalho, a gente sempre tem trabalho, claro. né? Mas eu acho isso, eu vejo isso com super bons olhos. Você vai mudar de ramo. Não, a gente acaba ficando, porque sempre, se você tem uma quantidade de pessoas andando muito na cidade, você vai ter problemas de mobilidade. Claro. Então, mas eu vejo isso como... Eu sempre sou um otimismo, eu sempre que a cidade tem um jeito e a cidade nunca vai parar. Então, registrem esse pensamento. Mobilidade urbana em São Paulo é uma cidade que tem solução para a mobilidade urbana, não é isso? São Paulo e todas as outras cidades. A gente só precisa ter uma coisa que se chama vontade de mudar. Isso nós temos e muito, pelo menos nós aqui do canal E Mais, da Cultura de Sustentabilidade. A nossa função é levar a informação para que você, cada dia, fique mais crítico e possa melhorar o local onde você mora e a qualidade de vida. Agradeço muito a sua presença aqui, compartilhando o seu conhecimento no assunto tão importante que é a mobilidade urbana. Convido você, internauta, para o nosso próximo programa, sempre às quartas-feiras, às 14h30, e sempre com tema atual e relevante. Eu espero vocês. Até lá!